Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde a todos, meio-dia e 1h, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts na sua plataforma preferida e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados no Gente que Fala de hoje. O número à disposição é um WhatsApp, 974012235, 974012235. Estamos aguardando as suas mensagens, as suas perguntas aos nossos entrevistados. Hoje é quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Eu apresento os nossos participantes de hoje, o Dr. Márcio Rosa, promotor de justiça em Roraima, associado do movimento do Ministério Público Democrático. Seja bem-vindo, promotor Márcio Rosa. Muito obrigado, boa tarde, Mauro, boa tarde a todos os ouvintes. Também conosco o professor economista Antônio Corrêa de Lacerda, diretor da Faculdade de Economia da PUC de São Paulo e presidente do Conselho Federal de Economia. Professor Lacerda, bem-vindo. Boa tarde, Mauro, meus colegas participantes aqui, debatedores, aos ouvintes e aos internautas que nos acompanham. Também conosco, doutora Eliane Lustosa, médica patologista clínica do Laboratório Lustosa e presidente da LabTest Diagnóstica. Doutora Eliane, seja bem-vinda ao programa Gente que Fala. Mauro, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, um prazer participar aqui hoje. Inicialmente, aqui antes do nosso primeiro tema, promotor Márcio, como é que está a situação em Roraima? O senhor está aí neste momento, na capital, na Boa Vista. Em relação ao coronavírus, qual é a situação de momento? Sim, moro em Boa Vista, na capital de Roraima, que a situação é preocupante, como o Brasil inteiro. Nós temos aqui 26 casos já confirmados, inclusive com 2 crianças de 1 ano de idade. Poucos idosos, até agora apenas 2 idosos acima de 60 anos, né, assim considerados idosos, são diagnosticados. E só para contextualizar, Boa Vista é uma cidade com 400 mil habitantes, ou seja, uma cidade pequena. E nós temos aqui no entorno 2 fronteiras internacionais, uma com a Venezuela, a 220 quilômetros, e uma com a Guiana inglesa, né, a República Cooperativa Guianas, a 120 quilômetros. Né? Agora, essas fronteiras estão fechadas, mas como é sabido também, houve um fluxo migratório imenso. Nós temos uma estimativa de 100 mil migrantes venezuelanos aqui na capital, muitos deles em situação de rua. Então a situação preocupa, porque se continuar nessa velocidade, há 2 semanas nós tínhamos 2 infectados apenas. 2. Em 2 semanas pulamos para 26. Se continuar nessa progressão, o sistema certamente vai colapsar. Só uma observação, não há nenhum imigrante infectado, pelo menos detectado até agora. Né? Não, desses 26, todos são brasileiros, residentes, ainda não houve nenhum imigrante testado positivo para o coronavírus. E a situação tem também, o comércio está fechado, só está funcionando para drive-thru e delivery, apenas o comércio essencial que está aberto, né, como farmácias e mercados. Também aqui o governo está fazendo um hospital de campanha no estádio, o estádio aqui da cidade, estádio Canarinho, já está sendo preparado para o hospital de campanha, e as medidas, de modo geral, como no Brasil inteiro. Mas a situação preocupa, claro. Muito bem. E na esteira dessa questão do coronavírus, o nosso primeiro tema de hoje aqui para a nossa análise e debate no programa Gente que Fala. Menos de 12 horas após ter ido à televisão propor um pacto a governadores e prefeitos na crise do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticá-los pelas redes sociais, mais uma vez colocando em xeque as medidas de isolamento social. Na manhã de ontem, Bolsonaro compartilhou um vídeo
em que um homem aparece no Ceasa de Belo Horizonte e relata a situação de desabastecimento. Depois que a fake news foi desmentida, o presidente apagou a publicação que havia feito no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Professor Lacerda, em relação ao último discurso do presidente Bolsonaro na televisão, em cadeia de rádio e televisão, ele adotou um tom diferente na comparação, na relação com o penúltimo. O que isso representa? Porque no primeiro ele falava em gripezinha, resfriadinho. No segundo ele disse que nós estamos diante do maior desafio da nossa geração e que, nas palavras dele, minha preocupação sempre foi salvar vidas. O que fez essa mudança de tom acontecer, na sua avaliação? Bem, eu entendo que o seu ministro da Saúde e os demais ministros que o cercam, né? Porque lá, pelo que eu entendo, existe um ministério que tem alguma influência e tem o tal do gabinete do ódio, né? Que é formado basicamente pelos filhos e mais alguns asseclas, né? Que ficam alimentando o tempo todo com fake news, com opiniões e não em fatos e ciência, né? Que é o que tem que ser feito nessa hora. Então, o que eu percebo é o seguinte: o discurso dele da quarta-feira em rede nacional foi então realmente mais ameno. Ele não confrontou diretamente, né, os governadores nem as recomendações médicas, mas no ponto essencial ele distorceu a fala do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, porque o que o diretor havia dito é que ele tinha uma origem, diretor, tinha uma origem pobre, que ele conhecia a vida do pobre, sabe que muitos trabalhadores da área informal ganham hoje para comer o pão do dia, basicamente, né? E que o isolamento torna um grau de vulnerabilidade muito grande dessas pessoas. Isso de fato ele falou, só que antes disso ele falou uma coisa muito importante, que isso não era um argumento para romper o isolamento, mas sim uma responsabilidade de os governos garantirem uma renda para essas pessoas enquanto durar a situação de pandemia, né? Então, eu omitiu esse segundo trecho, quer dizer, onde o diretor-geral deixa claro que esse é o papel do Estado, né, especialmente no momento de crise. Então, houve essa distorção no discurso do presidente, embora ele tenha moderado o tom, ele continuou distorcendo os fatos e ontem postou um vídeo lá, provavelmente de um seguidor, que evidentemente denotava uma certa situação de desabastecimento em Belo Horizonte, né, no Ceasa lá de Belo Horizonte, e que na verdade era fake, ele teve que remover depois, né? E evidentemente tudo isso é um grande desserviço que se presta à sociedade brasileira. Eu já recebi, não do presidente da República, mas de pessoas ligadas a ele, seguidores, um vídeo muito parecido com esse que circulou do Ceasa de Belo Horizonte, referente ao CEAGESP aqui de São Paulo. E esse vídeo mostrava, era um vídeo que de fato era real, mas deslocado no tempo. Na verdade, ele se refere à enchente que abateu São Paulo e outras cidades há cerca de 2 meses, em que houve. Então o vídeo mostrava frutas e legumes sendo jogados fora, sendo descartados. E o áudio desse vídeo, que foi obviamente manipulado, dizia que era por causa do desabastecimento atual, da situação atual, né? Então esse vídeo estava circulando nas redes e é impressionante como a prática da fake news, que foi determinante na eleição de 2018, né, para a eleição do próprio presidente Bolsonaro e de muita gente, continua sendo uma prática que tem que ser repudiada, né? Isso é um desserviço à sociedade brasileira. Doutora Eliane, a sua avaliação no sentido de que nós temos um problema sanitário, um problema de saúde, temos um problema econômico, essas duas coisas estão associadas, mas pelo que a gente acompanha em relação ao coronavírus no resto do mundo, a impressão que dá é que o Brasil é o único país, ou talvez um dos únicos países, que tem um componente político também aí na história, que é esse desentendimento entre prefeitos, governadores e o presidente. Como é que a senhora avalia esse componente político no meio que pode ser o fiel da balança?
para um lado ou para o outro? Bom, política não é realmente a minha área, eu tenho acompanhado. Minha maior preocupação é que isso interfira na melhor prática médica para conter a disseminação do vírus e prover para a população uma assistência médica adequada dentro do panorama que nós temos hoje. Então, eu acho que o mais importante é nós termos um alinhamento, buscando os mesmos objetivos. Outra questão que foi colocada aqui, da fake news, né, que tem muitas ligadas à área econômica, mas tem muita fake news ligada às informações sobre a pandemia, sobre o vírus, forma de transmissão, de prevenção. Então, eu sempre tenho... Doutora Eliana, tá ouvindo? Está complicada a conexão. Vamos conversar com o promotor Márcio Rosa. Enquanto isso, algum problema com a conexão da doutora Eliana. A sua avaliação, o mesmo questionamento que eu fiz para a doutora Eliana, promotor Márcio Rosa, esse componente político no meio da história, onde o que a gente tem que observar é a questão da saúde, a questão sanitária e a economia do país. Mauro, eu acho que eu quero repercutir aqui, para dar essa resposta, uma decisão do... Ok. Sim, ok. Em algum momento seu áudio sumiu, pelo menos aqui eu não consegui acompanhar, mas vamos lá. Eu fiz o mesmo questionamento para o professor Márcio, para o promotor Márcio Rosa. Vamos lá. Eu sou professor também, então vale. Então tá bom, professor ou promotor? Eu acho que essa avaliação passa pela decisão do ministro Barroso, que ele tomou no último final de semana, numa DPF, uma ação por descumprimento de preceito fundamental, em que duas instituições pediam que fosse barrada qualquer publicidade do governo federal contra essas políticas de isolamento e distanciamento social. E ele... enfim, a decisão é longa, evidentemente, mas ele fala que, nesse caso, deve-se dar ouvido à ciência. É um momento em que nós devemos todos deixar questões ideológicas de lado e ouvir o que a ciência diz, o que tem sido aplicado em outros países, em outros momentos de epidemia, porque não é a primeira epidemia, talvez que eu me lembre é a primeira pandemia dessa magnitude, pelo menos na minha geração. Mas outras epidemias já aconteceram e há políticas e métodos eficazes, né? Nós vemos o caso do Oriente, mesmo a Coreia do Sul, que já passou por uma epidemia de SARS e que tem tido boa resposta agora também na Covid-19, e o ministro Barroso, vai repercutindo tudo isso na sua decisão para dizer que não é uma questão de suprimir o poder de decisão do presidente da República. Porque quando há várias decisões que o presidente pode tomar, que o chefe do executivo pode tomar, todas as fases, e ele decide por uma delas, ok, tudo bem. Aí o judiciário não pode se envolver nisso. Mas ele diz que nesse caso não há várias decisões a serem tomadas e todas razoáveis. Porque suprimir agora qualquer política de isolamento, distanciamento social, não é razoável. Vai colocar vidas em risco. Ou seja, vai ameaçar um direito fundamental da Constituição, previsto na Constituição, que é o direito à vida e o direito à saúde. Então, ele coloca que, nesse caso, cabe aos governos e aos executivos tomar medidas que visem proteger. Por isso que daí ele defere a ação, ele dá provimento à ação, dizendo que o governo não pode adotar nenhuma medida de publicidade ou medida política que vise suprimir essas políticas de isolamento e distanciamento. Então, aí o judiciário acabou tentando tolher qualquer ação, qualquer iniciativa do governo nesse sentido. O problema é que a gente tem um governo federal hoje, como disse o professor que me antecedeu, e é um pouco imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer, porque um dia fala uma coisa, outro dia fala outra, à noite fala uma coisa, na manhã seguinte já diz outra coisa. Então, isso é um problema grave aqui no Brasil. Como você falou, nós temos também limitação política. Sim. Seguindo com o próximo tema aqui do programa Gente que Fala, os estádios de futebol
e prédios desativados de hospitais nas capitais estão servindo de base para prefeituras e governos estaduais na montagem de leitos hospitalares para receber futuros pacientes do novo coronavírus. Muitos dos espaços construídos para a Copa de 2014 e para a Olimpíada de 2016 estão sendo utilizados. Além dos leitos, os espaços precisam pelo menos de respiradores e equipamentos de soro, além de profissionais para atenderem os pacientes. Professor Lacerda, em 2014 nós ouvimos a seguinte frase, com hospitais não se faz Copa do Mundo. E hoje nós vemos, por ironia do destino, aqueles equipamentos, ou seja, as arenas, os estádios construídos para a Copa do Mundo, sendo utilizados como hospitais de campanha. É o caso do Maracanã, é o caso do Fonte Nova, lá em Salvador. Aqui em São Paulo é o Pacaembu, que não foi construído para a Copa, mas enfim, o que a gente vê hoje é essa situação, na falta de hospitais, estádios sendo ocupados. Como é que o senhor faz uma avaliação a partir do que nós ouvimos naquele ano de 2014, que não se faz Copa do Mundo com hospitais? Isso. Olha, na verdade é o seguinte, não existe essa escolha, na verdade, né, entre você fazer um evento, Copa do Mundo, ou construir hospitais. Eu não vejo que esse seja o problema central. O problema central é o descaso dos últimos anos, pelo menos, que ocorre com a saúde e educação públicas no Brasil. Quer dizer, para citar duas áreas, mas existem outras, saneamento, etc. Então, na verdade, criou-se uma ideia de que é preciso ter austeridade, entre aspas, nos gastos públicos para se obter o crescimento da economia. Isso é uma grande falácia. Isso está presente no discurso desde o Joaquim Levy, que foi ministro da Fazenda, no segundo mandato da presidenta Dilma, depois estava no discurso do Meirelles, que foi ministro do Temer, e agora, de forma mais escancarada ainda, Paulo Guedes, do governo Bolsonaro. Isso é uma falácia. Na verdade, o Estado ele tem que fazer os seus investimentos, lembrando que o Estado, diferente de uma família ou de uma empresa, ele tem um monopólio da emissão de moeda, ponto 1, e segundo, da emissão de dívida. Tá? Então ele tem que cumprir o seu papel, especialmente com crise. E nós estamos em crise há 5 anos. A crise do coronavírus é mais uma crise, que vem se sobrepor a uma crise que já existia. Só para dar um dado que saiu ontem, o desemprego no trimestre encerrado em janeiro no Brasil atingia mais de 12 milhões de pessoas. E 27 milhões de pessoas que nós incluímos aí na estatística os desalentados e os subutilizados, aqueles que trabalham menos do que precisam e que gostariam. Então, o que acontece? A crise econômica está instalada, a crise do coronavírus tem que ser um efeito a mais sobre isso, e é a hora e a vez do Estado fazer a sua parte. Todos nós temos que fazer a nossa parte, mas o Estado, especialmente, é que tem o maior poder de execução, né? Porque ele pode, para além do seu orçamento, criar verbas a partir do endividamento para atender a essa necessidade. Alguém poderia dizer o seguinte, não, mas isso vai criar um problema lá na frente. De fato, nós vamos ter que atacar um problema por vez, um problema fiscal na frente. Só que a prioridade agora é a vida, como já foi aqui mencionado. Então, a preservação de vidas, nós temos que destinar todos os recursos possíveis para além do orçamento, porque se ficarmos na armadilha do orçamento, vamos tirar dinheiro da educação e passar para a saúde. Esquece, não dá certo. Hoje, de obras públicas, não precisa de tudo, porque são duas crises concomitantes, interdependentes. É a crise sanitária e de saúde, junto com a crise econômica. Né? E uma reverbera a outra. Então, é preciso atacar isso ao mesmo tempo. Professor, o senhor falou na preservar vidas nesse momento, falou da questão fiscal, que será um problema lá na frente, mas o senhor destacou também na sua fala a possibilidade de emissão de moeda, que também seria um problema lá na frente por conta de inflação. Mas seria uma das maneiras do governo ter dinheiro agora, não só para o combate ao coronavírus, mas para prover a população com as ajudas financeiras que serão necessárias.
A saída para mim, que eu defendo nesse momento, é emissão de dívida. Por que emissão de dívida? Poderia ser uma emissão monetária? Poderia ser. Mas a emissão monetária realmente tem um impacto maior, em tese, sobre a inflação. Eu vou voltar a esse tema daqui a pouco. Eu disse em tese porque é uma característica muito específica. Então, a alternativa para o Brasil é emitir dívida, se endividar. E se ele não fizer isso, se o Estado não fizer isso, de qualquer forma nós teremos um problema à frente fiscal. Porque a depressão econômica será enorme e o Estado vive do quê? O Estado vive do pagamento de impostos, das contribuições e impostos. E uma economia colapsada não gera recursos para o próprio Estado. Né? Então é melhor o Estado ampliar a sua dívida, colocando esses recursos agora, mesmo tendo que tratar lá na frente de um outro problema. Mas qual a prioridade agora? É preservar vidas. Então, tem que destacar recursos para a saúde, equipamento, médico, matérias-primas, insumos. Tem que preservar os profissionais da saúde, tem que garantir os hospitais, tem que, por outro lado, assistir aos desabrigados, né, a população mais vulnerável que está impedida de trabalhar. Todos nós estamos, vamos dizer, de alguma forma, restritos no nosso trabalho. Só que nós, classe média, da média para cima, nós nos enclausuramos nas nossas confortáveis casas, com ar-condicionado, notebook, banda larga, né, tudo, etc. Cada um pode ficar num cômodo em casa, manter um certo isolamento, mas não é a realidade de 90%, 95% dos brasileiros, né, que moram em pequenas comunidades, favelas, têm uma dificuldade e vivem do trabalho informal, basicamente, de pequenas atividades. Então tem que haver uma assistência imediata a essas pessoas para que elas possam sobreviver até lá. Aliás, diga de passagem, esse é o tema, acho que, fundamental para ser executado no momento. Doutora Eliana Lustosa, por que faltam ferramentas para os profissionais da saúde nesse momento? Equipamentos de proteção individual e aqueles produtos necessários para respiradores, por exemplo, para o próprio tratamento dos pacientes de coronavírus? Bom, na verdade, o número de casos é muito grande ao mesmo tempo, né? Eu acho que o nosso sistema, ele não estava preparado, ele já tinha suas deficiências, e no momento em que você aumenta muito a demanda, você não consegue atendê-la. A desinformação também levou muitas pessoas a buscarem esse tipo de proteção individual para si mesmas, e há uma demanda que não é só do Brasil, é do mundo inteiro. Então, hoje você tem dificuldade de encontrar máscara. O preço da máscara hoje está 1000 vezes mais caro, quer dizer, uma coisa assim absurda num momento como esse. Doutora Eliana, nos ouve? Problemas com a conexão da doutora Eliana? Deixa eu passar aqui o assunto. Sim. Me permite, só nesse assunto que você começou, a questão dos leitos nos estádios, tem uma questão curiosa nossa aqui, que nós temos um estádio aqui na cidade chamado Estádio Canarinho. Ele começou a ser construído com o pretexto de ser um estádio daquelas cidades de apoio da Copa do Mundo. Não teve jogo da Copa do Mundo aqui, evidentemente. Mas teve jogo em Manaus. E aí aqui o estádio serviria para aquela ambientação de algumas seleções. Eu esqueci o nome agora, tinha um nome na época que as seleções viriam para ficar se ambientando e depois ir para a cidade principal. Para a Copa de 2014. Começou a ser construído, eu não me lembro quando, mas alguns anos antes de 2014, para ser uma cidade de apoio, uma subsede da Copa do Mundo de 2014. O estádio só foi inaugurado agora em 2020. Tem 2 meses que o estádio foi inaugurado. Então, tudo isso para dizer da ineficiência, da demora, como o recurso público é utilizado e mal utilizado nesse caso, porque demoramos quase uma década para uma coisa que era ficar pronta em 2014. E agora, como ironia, como você mesmo falou, vai ser utilizado. Teve um jogo oficial, até agora, Cruzeiro de São Raimundo, que é um time local aqui, e o Cruzeiro de Minas, e agora já vai ser utilizado para 120 leitos de apoio, não de gravidade, evidentemente,
deslocando para Canarim os casos menos graves para deixar no Hospital Geral de Roraima os casos mais graves. Apenas uma curiosidade. Em relação, promotor Márcio, em relação a essa questão da falta de equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde, enfim, a doutora destacava a questão da forte demanda, evidentemente, em todo o mundo. O ministro da Saúde, Mandetta, ontem falou a respeito da dependência do mundo em relação a esses produtos na China, né? Todo mundo vai comprar na China isso. 95% a fábrica do mundo, né? A fábrica do mundo é na China. Então, o que a gente tira dessa lição a partir disso? Ou seja, os países têm que ter as suas estratégias de produção local, porque se houver novas pandemias, isso vai ter que servir de lição, né? Eu acho que o mundo vai ser outro em vários aspectos, Mauro, depois dessa pandemia. Eu vejo muita gente querendo que a vida volte logo ao normal, mas para usar uma expressão já lugar comum, nós vamos ter um novo normal. Aquele normal que nós conhecíamos, eu acho que não voltará. Eu acho que isso afetará as relações interpessoais, afetará o modo como a gente lida até com questões básicas de higiene mesmo. E aí o professor Antônio pode falar com muito mais propriedade que eu, vai afetar, sim, a questão econômica global. E realmente, se você tem um país, apenas um país, que é responsável por 1/3 da produção mundial, você fica refém numa hora dessa, né? Todo mundo está querendo comprar equipamentos lá da China, e a China tem uma capacidade de produção. E aí quem tem mais dinheiro, no caso dos Estados Unidos e alguns outros países, acaba tendo maior condição de comprar esses equipamentos. Então, eu acho que nós teremos um novo normal, em vários aspectos, né? Com relação a aproveitamento de mão de obra remota, por exemplo, né? Nós, do sistema de justiça, estamos todos trabalhando em casa, ou seja, nós fazemos audiências judiciais com pessoas em 4 lugares diferentes, mas as audiências acontecem via Hangout, ou via, enfim, outro equipamento próprio do tribunal ou do Ministério Público. O fato é que a coisa acontece de maneira muito mais eficiente, com menos custo para a administração, mas acontece. Ou seja, quando tudo isso passar, essas ferramentas serão utilizadas com muito mais frequência. Da mesma forma, penso nessa questão de geopolítica e de economia global. Mas aí realmente acho que o professor Antônio pode falar com mais propriedade. O nosso próximo tema aqui, e eu já vou para o professor Lacerda, ele pode pegar na esteira esse seu gancho, promotor Márcio, mas junto aqui com esse próximo tema. Empresas de médio porte com faturamento acima de 10 milhões de reais por ano reclamam da falta de apoio do governo federal para amenizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Na semana passada, elas ficaram de fora do pacote anunciado para ajudar pequenas e médias companhias no pagamento de salário de 2 meses, por 2 meses. Alguns empresários falam em risco para honrar compromissos salariais já agora em abril e se queixam da falta de crédito. Professor Lacerda, qual é a melhor forma de fazer o crédito chegar nas mãos dessas empresas? Eu quero me socorrer aqui da sua expertise em economia. Bem, Mauro, na verdade, esse é um problema estrutural no Brasil, né, de longas décadas. Infelizmente, o nosso mercado de crédito é travado por vários motivos. Primeiro, porque nós temos uma grande concentração. 5 grandes bancos concentram 85% do volume de crédito no Brasil. Ou seja, é um mercado oligopolizado. Segundo, os bancos no Brasil se habituaram a ganhar financiando o Estado brasileiro e não emprestando para nós mortais, né? E para emprestar para todos nós mortais, famílias, pessoas, empresas, taxas absurdas. A Selic, a taxa básica de juros, atualmente está no seu menor nível histórico, 3,75% ao ano. Mas as taxas cobradas aos tomadores finais, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ultrapassam muito esse valor ao mês. Né? Então, é um absurdo o que se cobra de taxas de juros no Brasil. Historicamente, quem que supriu essa deficiência? Os bancos públicos. BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica e bancos regionais. Aí vem o governo Bolsonaro
e equipe Guedes com um discurso privatista do mercado, que tudo se dá via mercado. E atrofiou a atuação dos bancos públicos, que era um instrumento importantíssimo para amenizar esse defeito congênito do nosso mercado de crédito. Então nós estamos no meio de uma pandemia, uma crise econômica gravíssima, e estamos de mãos um tanto atadas para fazer as políticas anticíclicas, para fazer o crédito chegar a preços competitivos, né, porque não adianta liberar crédito também a volumes ou a taxas de juros absurdas, isso vai quebrar a empresa, né, ou a família. Então é preciso uma ação firme para disponibilizar linhas de crédito para que cheguem às empresas e diminuir o impacto que inevitavelmente haverá sobre a questão do desemprego, sobre a questão da quebra, inclusive o risco de quebra de empresas e, portanto, um efeito em cascata, porque se mais pessoas estão desempregadas e empresas quebram, você está agravando a recessão econômica. Sim. E em agravar a recessão econômica, você compromete a receita do próprio Estado. Percebe que isso vai sendo um ciclo vicioso desse processo. Doutora Eliana Lustosa, sua avaliação em relação a esse aspecto de crédito para empresários, porque a senhora também é empresária, presidente da Lab Teste Diagnóstica. Doutora? Nos ouve? Não está, né? Sua avaliação, promotor Márcio, sobre essa questão de crédito para as empresas. Mais uma vez um palpite aqui de quem é de fora da área, né? Claro, difícil para quem... É como cidadão, né? Como cidadão, eu acho fundamental que não só as empresas tenham esse crédito, mas acho que já foi falado, talvez venha a ser falado de novo, daquilo que o presidente da OMS disse, que o cidadão precisa, né? O cidadão precisa estar em isolamento, mas ele precisa de uma compensação, ele precisa de uma transferência de renda, ele precisa sobreviver a tudo isso, né? Como o professor Lacerda já falou, quem é da classe média tem, de alguma maneira, um pouco mais de condição de sobreviver 2, 3 meses numa situação como essa. Mas aquelas pessoas muito pobres, aquelas pessoas que não têm emprego e aquelas pessoas que serão demitidas precisam dessa compensação. Nós sabemos, isso é fato, qualquer cidadão não precisa ser economista para saber que 90% da população brasileira vive com muito pouco. Se nós não tivermos essa transferência de renda básica para quem não tem emprego, se nós não tivermos a garantia de um rendimento para quem vai ficar sem trabalhar, mesmo tendo emprego, sem receber, já que existem medidas provisórias já autorizando que haja um desconto do salário, aí sim a crise será terrível para nós. Com isso, entendo eu como cidadão. E aí, até o criticado Guedes falou uma coisa muito acertada um dia desse. Assim, como economista, eu quero que a economia continue, mas como cidadão, eu quero continuar na minha casa. Quero estar isolado. Né? Ele disse essa frase. Ora, todo mundo quer ficar isolado para se proteger. Agora, se a pessoa precisa de renda, precisa colocar comida dentro de casa, ele vai acabar saindo para trabalhar se não tiver essa compensação. Então, não só para empresas, mas para o cidadão também. Precisa dessa compensação. Olha, antes do próximo tema, uma mensagem aqui da Campanha Nacional de Prevenção ao Coronavírus 2020 do Ministério da Saúde. Olha, pessoal, o temor com a transmissão do novo coronavírus tem feito muitas empresas repensarem a forma de trabalho. A partir da recomendação das autoridades de saúde para que as pessoas evitem aglomerações, as companhias incentivam aos poucos os colaboradores a trabalharem de casa, prática conhecida como home office, ou como telework, como é o conceito no mundo afora, o teletrabalho. Para Celso Hupfer, fundador da plataforma de recrutamento digital, trabalhar de casa requer algumas adaptações, principalmente na hora de o trabalhador separar a vida profissional da vida pessoal. Hupfer afirma, como home office você tem, ou com o home office você tem 2 riscos. O primeiro é de que você perca o foco. E o segundo é de que o trabalho envolva tanto a sua vida que você se esqueça da sua própria vida pessoal. Não dá para ficar fazendo home office sem sair da cama, fazer um espaço com muito barulho, que não seja relativamente apropriado.
crie um lugar para você. São as palavras aqui do Celso Hupfer. Embora o home office exija disciplina e responsabilidade, as pessoas se beneficiam ao trabalharem de casa. É o caso da redatora Andressa de Paula dos Santos, de 24 anos. A empresa de marketing em que ela trabalha em São Paulo liberou todos os funcionários para trabalharem remotamente por conta do temor com a disseminação do coronavírus. Andressa conta que a mudança trouxe qualidade de vida, pois, segundo ela, ganhou cerca de 3 horas no dia que costumava gastar para ir e voltar ao trabalho. A redatora conta que, mesmo de casa, a carga horária e a rotina de trabalho seguem iguais. Diz a Andressa: nossa principal linha de comunicação tem sido o WhatsApp e e-mails. Até agora está funcionando bem, segundo ela. Começo às 9 horas da manhã e termino às 6 da tarde, faço 1 hora de almoço. O que mudou é que estou acordando um pouco mais tarde, porque não preciso pegar o metrô, disse a Andressa. E segundo ainda o Celso Hupfer, outra orientação é que os gestores confiem nos colaboradores e que as empresas não percam tempo fiscalizando se a equipe está sendo produtiva. Na visão dele, é importante desenvolver uma rotina de comunicação entre funcionários e chefes. Mensagem aqui do Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Queria pegar um gancho nesse assunto, professor Márcio, que você destacou que está em teletrabalho, em home office. Como é que tem sido a sua rotina aí para que as coisas fiquem de fato separadas, o que é trabalho e o que é vida pessoal? A primeira semana totalmente em home office foi semana passada, foi tenso. A primeira semana foi bem assim, difícil, porque eu tenho uma criança, uma filhinha de 1 ano de idade, minha esposa também está em teletrabalho, estamos os dois em teletrabalho aqui em casa, nossa secretária aqui de casa, nossa empregada, nós dispensamos, ela continua recebendo, mas está em casa para ela se proteger também, né, e a família dela. Então nós estamos cuidando da casa, e estamos cuidando do trabalho, e estamos cuidando da nossa bebê de 1 ano. Então, a primeira semana foi bem difícil, assim, porque nós fazemos a própria comida, nós limpamos a casa, nós cuidamos da bebê, e a gente não estava conseguindo liberar os horários de trabalho corretamente, até porque quando um vai para o computador trabalhar, o outro tem que cuidar da Malu, da bebê, e aí a gente vai se revezando. Essa semana nós estamos na quinta-feira e as coisas correram muito bem, né? Nós começamos a nos adaptar melhor à rotina, criamos algumas rotinas para a limpeza da casa, para fazer a comida, para cuidar da bebê, e tem dado certo e melhor agora. Agora, um fato que eu gostaria de destacar, já foi dito, é que essas recomendações lidas, elas dizem respeito a uma pequena parcela da população brasileira. Claro. Uma população que tem um emprego formal, e que tem emprego formal que possibilita o teletrabalho. Nem todo emprego formal possibilita. O chão da fábrica, como é que vai para o teletrabalho, né? Serviços gerais, como é que vão para o teletrabalho? Então, sim, é melhor ter o teletrabalho. Eu acho que produzi muito mais, né, no número de processos despachados em casa do que se estivesse indo para a promotoria. Há uma economia, inclusive, para o dinheiro público, no meu caso, que é um emprego público, né, porque eu gasto meu ar-condicionado, a minha energia elétrica, a minha banda larga, o meu computador, então não é um gasto público, é um gasto meu. Agora, isso tem que ser pensado também em termos mais abrangentes para, de alguma forma, contemplar essa população que não consegue fazer isso como nosso. Mas, enfim, primeira semana foi desafiadora, a segunda já está mais tranquilo. Se continuarmos nessa mais umas 3 ou 4 semanas, eu acho que fica bom. Olha, pessoal, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados aprovaram um rito simplificado para a tramitação das medidas provisórias durante a pandemia do coronavírus. Entre as novidades está a redução do prazo de validade para 16 dias, e o normal é de 120 dias. O rito sumário estabelece também a apreciação direta pelos plenários das casas, sem a necessidade de passar pelas comissões mistas. A regra vale para as MPs editadas durante a vigência do estado de emergência e que não tenham parecer aprovado em comissão mista. Professor Lacerda, essa solução da questão da votação em plenário parece que veio, parece não, as notícias que temos parece que veio do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que autorizou a votação das medidas provisórias diretamente em plenário. Não é isso? Eu vejo que, se tratando de uma emergência,
algo plenamente justificável e necessário, né? No entanto, ressaltar que num período normal, os 120 dias de validade da MP permite, como você mesmo pré-anunciou, que ela tramite, né, em comissões, que sejam feitas audiências públicas, né, que é muito importante para a nossa democracia, preservação da democracia e viabilizar a participação de todos, né, e o debate dos grandes temas nacionais, para que, quando vá à votação plenária, já esteja redondo, quer dizer, esteja apurado. Mas nós estamos numa calamidade, então não dá para esperar, né? E, aliás, nesse sentido, viu, Mauro, é importante que se diga o seguinte, não é verdade o argumento do ministro Guedes de que é preciso uma PEC para garantir o pagamento dos R$600 de ajuda, certo? Existem dispositivos que permitem ao orçamento, né, ou permitem ao gasto público, numa situação de emergência, executar rapidamente esses gastos. Porque imagina o seguinte, né, o ministro Onyx Lorenzoni, ele declarou aí numa entrevista coletiva que pretende liberar esses recursos a partir de 16 de abril. Ora, a pessoa já está parada 2 semanas. Esperar até 16 de abril esses trabalhadores de informática, um pouco, não é possível, né? É que quando ter execução mais rápida. É que quando o ministro Guedes fala da necessidade da PEC, que acho que claramente há uma preocupação em relação ao presidente Bolsonaro ser acusado futuramente de crime de responsabilidade, não é isso? É isso, mas é um argumento que já foi questionado, né, não só por economistas que são especialistas em orçamento, mas também a questão jurídica, porque houve o próprio Alexandre de Moraes, né, deu um parecer, não é isso, favorável ao gasto numa situação de calamidade, não é? Então tem aí um colchão jurídico que resguarda. Eu não sou jurista, talvez Márcio poderá. Vamos lá, Márcio. O Márcio possa nessa colaborar. Questão, além, professor Lacerda e Mauro, além da decisão já do Supremo permitindo, houve um decreto legislativo do Congresso Nacional reconhecendo a calamidade. Esse reconhecimento tem uma importância jurídica importante, porque ele afeta o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse artigo 65 diz que, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, que já aconteceu, foi reconhecido, no caso da União e no caso das Assembleias Legislativas para estados e municípios, ficam suspensas a contagem de prazo e disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e ficam dispensados o atingimento dos resultados fiscais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, o governo federal já está liberado para descumprir metas fiscais, por exemplo, tanto pelo decreto legislativo, que é o reconhecimento do poder legislativo, quanto por decisão do Supremo. Então, realmente, não dá para entender o que está se esperando, porque se o Supremo já disse que pode, que está ok, o Congresso Nacional, as duas casas reunidas, disse que pode, que está ok, o que está faltando? Aí falta a parte do Poder Executivo de fazer o que tem que ser feito. Bom, vamos seguindo aqui com mais um tema no programa Gente que Fala de hoje. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, reafirmou a importância do isolamento social. Antes, o presidente Jair Bolsonaro, distorcendo o trecho de seu pronunciamento, havia dito que até a OMS tinha passado a defender a volta ao trabalho. Adhanom disse, abre aspas para o presidente da Organização Mundial da Saúde, pessoas sem fonte de renda regular ou sem reserva financeira merecem políticas sociais que garantam a dignidade e permitam que cumpram as medidas de saúde pública para a Covid-19 recomendadas pelas autoridades nacionais de saúde e pela OMS. São as palavras do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Professora Eliane, qual é o ponto de equilíbrio entre saúde e economia para que a gente preserve de fato as vidas neste momento e também tenha um olhar mais à frente com relação à economia? Bom, eu acho que, vocês estão me ouvindo, que eu tive um problema com áudio. Está perfeito. Então, eu acho, na verdade, que a pergunta é cruel, porque eu consigo ter uma visão muito mais da saúde do que da economia. Mas, certamente, para que qualquer ação de saúde seja bem sucedida, é necessário cuidar para que as pessoas possam fazer o que é recomendado.
Então, pessoas em risco social, elas precisam ser amparadas para que elas também possam fazer parte dessa força que está buscando contribuir para que a transmissão do vírus não se dê com tanta rapidez e com um número muito grande de pessoas acometidas com quadros médios a graves da doença. Então, de fato, é uma tênue, vamos dizer, equilíbrio entre a importância de preservar a saúde das pessoas. Um país sem saúde não prospera. Então, a saúde, eu entendo que ela é extremamente importante, bem como a educação, porque, veja bem, quando você diz que tal medida deva ser tomada, dependendo de quanto a pessoa entende daquilo, ela vai aderir mais ou menos, ela vai contribuir mais ou menos. Professor Lacerda, a economia se conserta mais à frente com pessoas saudáveis, ou seja, com a preservação das vidas agora? Certamente. A preservação da vida é fundamental. E não há uma dicotomia entre saúde e economia, né? Assim como me parece totalmente descabido essa ideia de que você possa fazer um isolamento vertical, né? De novo, não é só uma questão médica, é também econômica, né? Ou seja, que você possa separar as pessoas por faixa etária, por região ou por qualquer outra classificação para o isolamento. Eu não vejo outra saída, né, do ponto de vista da preservação da vida que o isolamento nesse momento. E como já foi aqui destacado por vários, é preciso usar os dispositivos existentes no orçamento público e fora do orçamento público para garantir renda a essas pessoas, aquelas mais vulneráveis, né? Então, é o momento do Estado realmente fazer a sua parte, o que não exime, por exemplo, a gente vê iniciativas de pessoas, cidadãos, de empresas, de organizações, em ser solidário nesse momento. Também é importante, mas a política pública é fundamental, né? A política pública é que tem que garantir isso. Professor Márcio, como é que você destrincha a crueldade dessa pergunta, o ponto de equilíbrio entre a preservação da vida agora e o que vai acontecer com a economia posteriormente? Para não sair do meu campo, né, que é o campo jurídico, eu menciono a Constituição da República, né? A Constituição da República, toda vez que ela fala da garantia dos direitos fundamentais, o primeiro direito que ela coloca, ou seja, não é à toa que está em primeiro lugar, é o direito à vida. Então, primeiro se garante a vida e depois todos os outros direitos, porque sem a vida você não consegue usufruir de nenhum outro direito. Não adianta, não existe economia sem vida humana. Para que economia se não existe vida? A vida, em primeiro lugar, é o direito fundamental mais importante, não só sob o ponto de vista filosófico, sob o ponto de vista antropológico, mas sob o ponto de vista jurídico, é o direito mais importante. A nossa Constituição, no artigo 5º, fala que deve ser preservado primeiro a vida, e depois vem os outros direitos. Veja só, não é à toa. A Constituição fala do direito à vida primeiro, depois liberdade, depois igualdade, em quarto lugar segurança, e em quinto lugar propriedade, que diz respeito um pouco à economia. Ou seja, a economia está lá atrás. Primeiro nós temos que preservar a vida. E eu tenho visto as iniciativas aqui também, mas no Brasil inteiro, de membros do Ministério Público, advogados, de decisões judiciais, que têm preservado, que têm contemplado esse direito à vida em primeiro lugar, para depois os outros direitos, inclusive aí a economia. Olha, gente, na quinta-feira passada, dia 26, um mês exatamente após o primeiro caso de coronavírus ter sido detectado no Brasil, os primeiros testes rápidos aprovados pelo governo federal foram despachados pela empresa mineira Ecodiagnóstica e devem chegar aos destinos na segunda-feira. Tudo funciona em ritmo de urgência, até mesmo a aprovação dos kits de teste rápido pela Anvisa foi realizada em tempo recorde. Mas, em tempos de emergência, existem pontas soltas na estratégia do governo, como a falta de protocolos clínicos para a utilização dos testes. E sobram dúvidas. Afinal, os kits funcionam como os testes de farmácia para gravidez? Quem vai atestar a qualidade? Em quais casos eles funcionam? Doutora Eliane, em primeiro lugar, essa questão da falta de protocolos clínicos, isso dá para se fazer de forma urgente? Realmente, pronto. Em relação a isso,
Então, é uma doença muito recente, em que não se tem conhecimento extenso sobre como a doença se desenvolve dentro do organismo ou a infecção. Aí você tem pessoas que apresentam um quadro e elas têm sintomas, então disse que elas tiveram a doença, e pessoas que vão ter apenas a infecção. E aí nós temos hoje o teste de PCR, que é de biologia molecular, e detecta o vírus, que ele é utilizado na fase muito inicial da doença. Ele é um teste que precocemente consegue diagnosticar que o paciente está com a doença. Ele também não é 100% infalível, ele pode dar negativo no indivíduo ainda ter a doença ou a infecção, e tem vários motivos para isso. Quando você tem uma doença, à medida que você vai tendo informações sobre ela, você consegue determinar quando o vírus está multiplicando na infecção. Depois tem uma fase em que você começa a produzir sua própria defesa contra aquele vírus, aí você produz anticorpos e eles poderão ser detectados. Geralmente, quando você tem uma quantidade de anticorpos detectáveis, você já não consegue detectar tão facilmente o RNA do vírus, ou não é mais detectável. Vai variar de pessoa para pessoa. Aí os tempos que isso vai levar, isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Você tem um padrão médio, mas esse é o grande desafio, é termos esses testes em mãos, termos uma soroteca, ou seja, sangue de pacientes colhidos em diversos momentos da infecção. O ideal era, o indivíduo fala, tive contato com alguém que tem, ok, você teve contato hoje, vou colher seu sangue hoje, vou colher em tantos dias, né, 7 em 7 dias, 3 em 3, depende da situação, para que a gente possa correlacionar quando o anticorpo aparece, para dizer o que está acontecendo com aquele indivíduo. Então, os testes hoje estão chegando, nós precisamos validá-los em termos do desempenho deles, ou seja, o fabricante diz que ele faz isso, detectar se ele realmente faz. Mas para fazer isso, precisamos conhecer como é o comportamento da resposta imunológica do indivíduo em média. Então, este é o grande desafio. Então, hoje existe uma força-tarefa entre a CBDL, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, também com apoio da London Tropical Hygiene, para que a gente possa ter uma força conjunta para fazer a validação e avaliação desses testes. Mas é muito importante, está saindo muita notícia que tem problema com os testes, é que a gente seja capaz de entender em que contexto estes testes estão sendo testados e como é que isso está sendo feito, para que a gente possa realmente obter informações que nos orientem em relação à sua melhor forma de utilizar. Os testes não são equivalentes ao que está sendo usado hoje, eles têm que ser usados em outros momentos, mas eles têm valor e a gente precisa somente usá-los de forma adequada depois que a gente tiver validado. Que lição a gente vai tirar também a partir de agora, porque a gente vê muitos casos de mortes de pessoas por conta do coronavírus, e sequer os resultados que essas pessoas fizeram estão prontos, porque estão na fila lá do Instituto Adolfo Lutz, claro, pela também quantidade de testes que estão sendo realizados. Que lição a gente vai tirar de tudo isso para também o Brasil aprender a fazer esses tipos de análise com mais agilidade? Doutora? Oi. Olha, em relação à questão da disponibilidade dos testes para o diagnóstico da infecção recente ou aguda pelo Covid, né, que estão com Covid. O que a gente tem é a PCR. A PCR é uma técnica altamente especializada em que não está disponível na maioria dos laboratórios. Demanda equipamento e pessoal treinado para a sua realização, e ele é um teste de alto volume. A gente tem hoje duas tecnologias no mundo que conseguem liberar um resultado em 6 horas, mas que nós não temos amplamente disponível aqui ainda. Parece que o governo está buscando trazer testes que são mais rápidos, ligados à detecção molecular do vírus. Então, essa é uma questão que dificulta mesmo, porque precisa de laboratório e pessoal especializado. Eu acho que a gente, depois dessa pandemia, vai entender melhor como se organiza o sistema de saúde para que ele possa testar todos os níveis, desde a prevenção, diagnóstico
tratamento e monitoramento, assistência médica, né? Eu acho que... Professor Lacerda, na sua área, em poucos segundos, o nosso tempo já está terminando, o senhor quer comentar esse tema, bem objetivamente? O que eu gostaria aqui de ressaltar, além da importância, né, do atendimento às pessoas mais necessitadas, a importância de a gente preservar o SUS. Não é isso? O SUS é uma grande conquista da Constituição de 1988. Ele permite um acesso universal das pessoas à assistência médica, mas ele foi sendo vilipendiado em termos orçamentários ao longo dos anos, das décadas praticamente, né? E nós precisamos de resgatar a função do SUS como garantia de saúde pública, né? E do ponto de vista da economia, não é possível nós elencarmos prioridades que não aquelas que, tendo o consenso entre nós, a proteção e a valorização da vida. E para isso nós precisamos valorizar o profissional de saúde, garantir o suprimento da necessidade de recursos humanos, de materiais, de hospitais e de qualificação humana para atender a esse requisito, né, da nossa vida. E não se pode colocar o mercado acima da sociedade. O mercado é importante, o mercado financeiro, mas às vezes, ao longo dos anos, o que a gente observa é que o debate econômico acaba ficando restrito à visão do mercado financeiro, que tem que ser ouvido, não há dúvida. Mas, e a sociedade? A sociedade tem que ser ouvida. Promotor Márcio Rosa, bem objetivamente esse assunto para o encerramento desse tópico, e a gente vai para a nossa despedida. Também concordo com o professor Lacerda. A gente tem que privilegiar a vida humana, o direito também. Ele, como o professor falou, o mercado não está acima da vida, o direito também não está acima da vida, a vida está acima de qualquer outro direito e por isso deve ser preservado. Como eu falei, a gente já tem várias decisões judiciais. Eu acho que nessa pandemia nós seremos acionados muitas vezes, o Poder Judiciário, o Ministério Público, para que a gente dê uma resposta jurídica, e essas respostas jurídicas eu creio que tem que ser sempre visando o direito principal à vida. Sua palavra final, professor Márcio Rosa. Agradeço por participar desse debate, agradeço estar em meio a gente de tão alta qualidade para debater. Agradeço ao Ministério Público Democrático por ter me convidado, instituição que eu acredito muito, sou associado há muito tempo, e eu espero, sinceramente, que a gente saia dessa pandemia melhores, enfim, que haja o menor número possível de vítimas, e nós, do sistema de justiça, possamos colaborar, não colocar empecilhos, não colocar mais dificuldades, mas que o sistema de justiça possa colaborar, possa abrir caminhos para que haja financiamento público dos equipamentos de proteção individual, dos equipamentos hospitalares. Eu creio que nós temos que tomar essa consciência, nós do sistema de justiça, para que os danos sejam menores. E eu espero que a gente saia muito melhor de tudo isso. Doutora Eliane, em poucos segundos, sua palavra final. Eu acho que a gente, o que eu tenho expectativa é que a gente saia com uma visão clara de que precisa investir mais em saúde em todos os níveis, desde a nossa indústria nacional, valorização de todos os profissionais médicos, até aquele que faz a limpeza do hospital, toda a cadeia que dá suporte a ela, e valorização também de educação, porque um educado, ele tende a se cuidar melhor. Então é toda uma cadeia que eu espero que a gente tenha uma estrutura melhor de saúde no país e que haja investimento nesse aspecto. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, poucos segundos, sua palavra final. Obrigado pelo convite, foi uma satisfação, Mauro e colegas aqui que debateram, o doutor Eliana, o doutor Márcio, é uma satisfação poder trocar ideias com vocês e parabenizar o Ministério Público Democrático. Não foi anunciado que a gente precisa resumir o currículo, mas além do Conselho Federal de Economia, que eu atualmente presido, né, que é o órgão regular de fiscalização e registro dos profissionais, eu também sou membro da direção da Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia. Então, aprendendo um pouco aí com o Ministério Público Democrático, talvez, trazendo isso para a economia e tentando realizar isso de uma forma mais democrática. Muito obrigado, uma saudação a todos.
Muito obrigada. Um agradecimento a todos, a gentileza aqui com o programa Gente que Fala, em nome de toda a equipe, o Dr. Márcio Rosa, promotor de justiça em Roraima, o professor e economista Antônio Corrêa de Lacerda e a médica patologista doutora Eliana Lustosa. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Na mesa de som com a gente hoje na Rádio Trianon, o Fabiano Souza, a chefia técnica da emissora do Sérgio Souza, a apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, na operacionalização aqui da nossa sala de videoconferência, o Ricardo Godoy, jornalista Ricardo Godoy, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela companhia, pela audiência, tchau, até amanhã.